Estamos de volta aqui do estúdio da Globo News no Rio Centro, nesse segundo dia da cúpula da ONU sobre desenvolvimento sustentável. Nesse momento a gente tem presidentes aqui da América Latina falando, nesse momento Evo Morales discursando, daqui a pouco Rafael Correa, presidente do Equador. Logo mais às 13h15, 1h15 da tarde, deve haver um almoço em homenagem aos chefes de Estado e de governo aqui na tenda externa do Rio Centro. À noite está marcado um jantar oferecido pelo governador Sérgio Cabral e pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, em homenagem aos chefes das delegações africanas. Isso é interessante porque na agenda da presidente Dilma Rousseff estão previstas várias reuniões com os chefes de Estado de países africanos. Ontem ela se encontrou com o presidente do Senegal e com o presidente da Nigéria. Hoje se encontra com o presidente do Congo. Agora, a assessoria da Presidência da República diz que, na verdade, a presidente Dilma marcou encontros com aqueles chefes de Estado e governo que pediram primeiro. Foi uma lista de chegada. Agora, chamou a atenção o fato, por exemplo, de ela não ter se encontrado com, ou não ter recusado, rechaçado o encontro com Mahmoud Ahmadinejad, presidente do Irã, que se encontrou com o ex-presidente Lula na fase do governo Lula, enfim. Então, isso chamou uma certa atenção, mas a presidência diz isso, que, na verdade, esses encontros foram marcados na medida em que as solicitações foram chegando. E esses encontros entre os chefes de Estado acabam virando também a oportunidade de discutir outros assuntos que são importantes para os países e que não necessariamente dizem respeito aqui ao desenvolvimento sustentável, à cúpula propriamente das Nações Unidas. Vira oportunidade para uma série de encontros bilaterais, a exemplo do que aconteceu ontem no almoço da presidente Dilma Rousseff com o presidente da França, François Hollande. Ele, aliás, foi mais um crítico. Ele também falou ontem, deu uma entrevista coletiva em que ele reclamou, lamentou a falta de ambição do texto, disse que gostaria de ver um pouco mais de ambição, que mais deveria estar ali representado, enfim. Então, engrossando esse coro aí de chefes de Estado e governo que gostariam de ter visto mais coisas constando no documento. Vamos dar uma olhada no que acontece agora no Forte de Copacabana com a repórter Anne Lotterman. Anne? Oi, Leila, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, estou aqui com o secretário estadual de Meio Ambiente, Carlos Mink, que além de secretário é ambientalista, e a pergunta que eu quero fazer é para o ambientalista. Mink, o que você está achando até agora dessas discussões, desse texto dos chefes de Estado? Você esperava um pouco mais? Qual que é a sua opinião? Muito mais, né? Cada um foi com a sua machadinha tirar o que não queria. Então, 4 pescadores de baleia tiraram a proteção dos oceanos. 8 da OPEP foram lá e deram uma machadona e tiraram o fim dos subsídios ao combustível fóssil, que é o veneno que aumenta a febre do planeta. E eu vejo uma grande esquizofrenia. De um lado tinha o G20 discutindo economia, e aí conseguiram 450 bilhões. E de outro lado, esse grande encontro, Rio+20, socioambiental. Não conseguiram dinheiro nenhum. A minha pergunta é o seguinte, aonde, em que planeta, quando esse naufragar, que os bancos e empresas que ganharam esses 450 bilhões, em que planeta eles vão investir? Mistério. O que poderia salvar essa conferência até amanhã? Olha, eu tenho uma esperança que na última hora volte a proteção aos oceanos, até porque se descobriu que os oceanos captam mais CO2 e tem mais biodiversidade do que as florestas. E a outra coisa, tirar o subsídio dos fósseis e colocar um incentivo nas fontes renováveis, como eólica, solar e biomassa. Isso pode ainda salvar a conferência, mas não nos desesperemos, porque das cidades e das regiões vieram muitas notícias boas e elas não podem ser jogadas no meio dessa frustração. A manifestação é boa porque dá esperança que ela pode ser ouvida e alguma mudança ainda pode acontecer. Mas não podemos dizer que nada de bom aconteceu. Muitas metas importantes, por exemplo, cortar 20% das emissões de transporte, prédios, acabar com os lixões. E o Rio de Janeiro não está mal. Nós somos o estado que menos desmata a Mata Atlântica e esse mês estamos acabando com todos os lixões na região metropolitana. E somos quem mais recebe investimento. Ou seja, não é impossível conciliar uma coisa com a outra. Fica esse recado. Agora, secretária, a sociedade, de uma forma geral, não está muito satisfeita, né? Essa pressão da sociedade também pode contribuir para isso, para uma mudança nesse texto? E eu tenho uma esperança. Por exemplo, em 2009, eu estava na delegação brasileira como ministro, a conferência não foi uma maravilha da natureza,
Mas o Brasil, ele foi muito saudado. Nós reduzimos à metade o desmatamento da Amazônia e fomos o primeiro país em desenvolvimento a adotar metas de redução. No finzinho, o Lula conseguiu mudar alguma coisa, que os países em desenvolvimento também ajudassem os muito pobres com tecnologias. Quem sabe agora, no finzinho, aos 44 minutos do segundo tempo, com essa pressão toda, a gente salva os oceanos e as renováveis. Já seria uma boa resposta. Fica a expectativa e a torcida também, né, Leila? Anne, e circulam rumores aqui de que poderia haver uma declaração aí a ser aprovada pela conferência, uma espécie de emenda ao texto que desse mais ênfase num ponto ou outro. O Itamaraty nega, diz que o texto está negociado e concluído, mas vamos ver, não acabou, né? Bom, vamos dar uma olhada então no que está acontecendo lá no aterro do Flamengo com a Letícia de Oliveira. Letícia. Leila, um grupo de representantes dos movimentos sociais, ONGs do Brasil e de outros países que participam aqui da Cúpula dos Povos, esse grupo já está se preparando para um encontro que eles terão amanhã de manhã com o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, que ontem chegou a dizer num discurso que esperava um documento mais ambicioso da Rio+20. A Marcela Escribano, que é do Grupo de Articulação Internacional da Cúpula dos Povos, vai participar dessa reunião. Marcela, quem de fato vai estar nesse encontro com o secretário-geral da ONU? Somos 37 representantes das mais amplias organizações internacionais e brasileiras, movimento camponês, trabalhadores, ambientalistas, ONGs. É uma representação bastante ampla dessas organizações que estão participando da Cúpula dos Povos justamente. E o que se quer do secretário-geral da ONU? Qual a resposta que esses movimentos querem? Primeiramente, nós queremos apresentar nossa visão do processo oficial da Rio+20, que é essencialmente uma visão crítica ao principal tema que está sendo debatido, que é a economia verde. Também nós vamos aproveitar esse encontro com ele para apresentar na síntese os grandes debates que têm sido feitos aqui durante mais de 7 dias já, que são debates que estão, além de analisar as causas estruturais da crise global, ambiental, social e econômica, nós queremos também apresentar quais são nossas propostas, nossas alternativas, que acho que é o mais importante nesse momento. Porque nós sim temos propostas, sim temos alternativas, temos uma visão crítica da maneira como a conferência oficial está sendo feita hoje. Você já percebeu quais estão sendo os resultados com esse documento, que todo mundo está criticando, porque é um documento que quase não tinha conteúdo. Ok, então muito obrigada, Marcela. Voltamos ao estúdio com a Leila. Obrigada, Letícia. Bom, e quem está discursando nesse momento é o presidente do Equador, Rafael Correa. A gente vai acompanhar um pedacinho. O pagamento dessa dívida ecológica por parte dos países mais ricos do planeta. Nós temos que mudar a lógica econômica vigente. Nós temos que passar de uma lógica que vai compensar apenas as mercadorias, ou seja, bens que podem ser trocados em mercado com um preço explícito. Um trator, por exemplo. Se eu, no Equador, precisar comprar um Equador dos países ricos que produzem motores e tratores, eu tenho que pagar por essa mercadoria, senão não poderia usar o trator. Mas eles não têm que pagar absolutamente nada para usar os bens ambientais que o pulmão do planeta gera, a selva amazônica, cuja bacia faz parte de um país como o Equador. E o Brasil, é claro. Ou seja, temos que mudar essa lógica econômica para não compensar apenas por mercadorias, e sim os valores do uso. A bacia amazônica, o meio ambiente que é gerado nessa bacia amazônica tem um valor imenso. Sem isso, não haveria vida no nosso planeta. Mas não há um preço explícito por esse bem. E por isso os países que geram esses bens públicos globais não recebem compensação alguma. Já foram tomadas medidas nesse sentido, em outros setores e em outras dimensões. Me refiro basicamente ao Protocolo de Quioto, que foi uma ação coletiva em que acordamos gerar instituições com acordos vinculantes para atingir um melhor equilíbrio ambiental. Todos conhecem o que é o Protocolo de Quioto, uma ação coletiva que vai usar mecanismos de mercado, vai gerar o mercado de carbonos, por exemplo, mas graças a uma ação coletiva, esse acordo vinculante se fez necessário, senão não haveria um mercado de créditos de carbono. Aí a gente acompanhando a fala do presidente do Equador, Rafael Correa, antes falou
o presidente da Bolívia, Evo Morales, eles falando em relação agora principalmente à Amazônia, que tipos de recursos, que tipo de benefícios ambientais a Amazônia gera, todos os países ali da floresta Amazônia, sem que isso seja recompensado de uma maneira satisfatória, de acordo com o presidente. Isso mesmo, Raquel. Bom, e a gente também a gente vai continuar acompanhando aí as informações ao vivo lá do Rio Centro e tem um recadinho agora para você, né, Raquel? Se você quiser entrar em contato com a gente, falar com a Globo News, é muito fácil. O nosso telefone é 4002-2884, 4002-2884. O custo é de uma ligação local de qualquer lugar do país, ou você também pode mandar o seu recado pela internet. Para falar com a gente, é só acessar falecomaglobonews.com.br. A gente espera a sua participação.